4, e eu já dou início à introdução. Atos 27, versículo 4, a Bíblia diz assim: partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Irmãos, todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu tento me encaixar na história. Eu tento permitir que a Bíblia penetre em mim, mas para isso eu preciso entrar dentro daquela história. E aí, ao ler sobre essa fase da vida de Paulo, eu pensei, que tempestade eu estou enfrentando? Qual é o vento contrário que eu estou vivendo por esses dias, né? E me fiz a pergunta, e as discípulas de Jesus com as quais eu caminho? Qual é o vento contrário que elas estão enfrentando? Porque às vezes a gente acha, irmãos, que o vento contrário só vem para a gente, mas ele vem para todas as pessoas. Ele veio para Paulo, ele veio para Jesus, ele veio para nós, ele vem para as pessoas com quem a gente caminha. E eu fui refletir sobre os meus últimos dias, sobre a minha semana. E recentemente, irmãos, o Miguel, meu filho de 12 anos, ele torceu o tendão de Aquiles, né? E até então tudo bem. Para quem me conhece sabe que essa é a minha fraqueza, a enfermidade dos meus filhos, aquilo me abalou, mas eu tentei descansar no Senhor, falei, não é nada. Levei no médico, enfaixou a perna e tudo bem. No decorrer dos dias, o Miguel sentindo muita dor, eu ouvi muitas frases assim, é muito complicado essa torção, porque existem jogadores de futebol que passaram por isso e nunca mais voltaram a jogar. E aí, irmãos, uma vez eu ministrei aqui que a gente coloca nas mãos de Deus e tira, talvez você lembre, foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu vi essa frase, eu pensei, logo me desesperei, eu falei, meu Deus, e o futuro do meu filho? Tirei das mãos do Senhor. Comecei a ficar desesperada e correndo, marcando médico, correndo, marcando exame, fui lá para a Zona Leste, consegui marcar uma ressonância magnética no pé dele, e em meio a tudo isso, a minha filha extraiu 2 sisos, e o dente dela, a bochecha dela inchou muito, o que é muito normal, eu sei disso, mas a língua dela ficou dormente, ela não conseguia comer nada, e isso depois de dias. E aí eu ficava naquela dúvida, meu Deus, leva o Miguel para fazer o exame, volto com a Pietra para o dentista, o que eu faço? Me deu um desespero total. E aí eu pensei, falei, esse é o meu vento contrário. Na hora, me veio a imagem de um irmão da igreja, me veio a imagem do Paulinho, irmãos. E aí na mesma hora eu mandei mensagem para ele, falei, Paulinho, você extraiu o dente, me conta como é que foi. E aí o Paulinho me tranquilizou, irmãos. A palavra do Paulinho para mim foi, Paula, fica tranquila. Fica de olho, mas fica tranquila. O Senhor está cuidando de tudo. Me mandou foto de como ficou o dente da Dani. E eu vi que havia ficado do mesmo jeito do da Pietra, porque algumas pessoas falavam, não, é normal a língua ficar dormente e tal. Mas por que eu estou falando isso para você? E eu não estou fugindo do contexto, irmãos. Porque quando eu falei com o Paulinho, aquilo me acalmou. Eu deixei a Pietra, eu fui fazer o exame do Miguel na Zona Leste. E quando eu cheguei lá, o médico fez o exame Miguel com dor, ele tinha acabado de tirar o gesso, eu estava com a bota. O médico fazendo o exame no pé dele, falou, mãe, o tendão dele está normal, não tem absolutamente nada aqui. Deus é muito bom, irmãos, mas eu precisei acreditar. E voltei para casa, deixei o Miguel, deixei a Pietra, vim para a igreja, fiz o que eu tinha que fazer. Quando eu voltei para casa, eu ouvi aquele barulho de bola, minha mãe gritando, e o Miguel derrubando a porta dela com a bola. Irmãos, aquilo trouxe uma alegria tão grande para o meu coração, porque eu falei, o Miguel voltou. O Miguel está de volta, irmãos. Então, por mais que o vento seja contrário, o Senhor está no controle. Por mais que a gente enfrente dificuldades, que a gente enfrente naufrágios, mas o Senhor está no barco. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque talvez vocês me ouçam falar e vocês pensam assim, nossa Paula, mas tão simples, é só um tendão, todo mundo extrai um dente, é normal. E sim, eu concordo com você. Mas irmãos, a gente precisa entender que cada um tem um vento contrário na sua vida. E eu estou falando porque eu não posso olhar o Américo passar por um vento contrário e achar que o meu vento contrário é maior do que o dele. Porque Jesus não faz isso. Jesus não diminui, não menospreza a sua dor. Para Deus,
toda dor é válida, toda dor é importante, toda dor é uma oportunidade para Ele trabalhar algo em nós, tá? Então essa é a introdução. E aí, o Felipe na intercessão, ele falou uma frase que mexeu muito comigo, irmãos. Ele falou assim: transforme a sua dor em adoração. E ele falou sobre as prisões de Paulo, sobre os naufrágios que ele enfrentou, as perseguições que ele enfrentou, serviram para pregar o evangelho. Então todo vento contrário que a gente passa tem uma finalidade: mostrar Jesus. Tem uma finalidade: aperfeiçoar a nossa fé, porque assim, todo mundo passa por tempestades diferentes, mas o que Deus espera de todo mundo unanimemente é uma coisa: fé. Como nós estamos confiando no Senhor em meio a dias difíceis. A sua tempestade é diferente da minha, mas o que Deus espera de mim e de você é fé, é uma vida de fé. E Paulo, no decorrer deste capítulo, a gente vai ver exatamente isso. Algumas lições que eu tiro deste capítulo. Primeiro, irmãos, saiba discernir conselhos de sabedoria de conselhos de popularidade. Paulo entrou naquele navio, passou por situações difíceis. Olha o versículo 27, o capítulo 27, o versículo do 10 ao 11. Paulo falando para eles: senhores, antevejo que esta viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Paulo, ele tinha experiências marítimas, só que o centurião preferiu ouvir o dono do barco e o piloto. E com isso, a maioria das pessoas que ali estavam seguiram o mesmo e decidiram continuar navegando. Talvez eles pensaram assim: Paulo, ele prega muito bem sobre Jesus. Paulo é um homem temente a Deus, mas ele não entende de embarcações. Mas ele não entende sobre o tempo, mas ele não entende sobre o navio. Ele não tem um controle, eu tenho pessoas mais experientes aqui. Então vamos dar ouvidos a essas pessoas, né? E nem sempre, irmãos, a maioria das pessoas estão com a razão. Lembra da crucificação de Jesus? Preferiram soltar Barrabás. Então nem sempre, quando a maioria vota, é porque é a vontade do Senhor. Só que olha que interessante, quando nós estamos na posição de Paulo, e quando é você que está falando, e quando é você que está aconselhando, e quando é você que está orientando, e a outra pessoa decide, escolhe não ouvir, assim como aconteceu com o centurião e como todas as pessoas que ali estavam. A gente espera, irmãos. Sei que é um desafio, mas o nosso papel é esperar, assim como aconteceu com Paulo. Paulo alertou, eles decidiram seguir a viagem. O que aconteceu? Encontraram um furacão que desviou o navio do curso planejado, da rota. Tiveram que tirar o bote salva-vidas da água, porque senão ele podia bater no casco do navio e estragar. Tiveram que jogar 300 toneladas de carga fora ao mar. Olha o prejuízo que eles tiveram por não dar ouvidos a uma pessoa de Deus. Podemos estar nos dois lugares, de não dar ouvidos e de falar e o outro não ouvir. Se você, segunda lição, se você é daqueles que não dá ouvidos, fica uma lição para nós. Todas as vezes que deixamos de seguir um conselho de sabedoria, a gente vai arcar com as consequências e com os prejuízos. E se você está naquele lugar de que você está falando e aconselhando e o outro não está ouvindo, espere, porque Deus vai fazer as coisas acontecerem. Sobre esse ponto da gente arcar com as consequências, depois que acontece, irmãos, e acho que todos nós somos prova disso, não adianta a gente colocar nas costas, na conta de Deus. Não adianta. Por quê? Porque Ele avisou, porque Ele deu sinais, porque Ele alertou. Só que tem pessoas, irmãos, que elas desprezam o simples de Cristo e vão atrás do extraordinário do homem. Outro exemplo de pessoas que não ouvem conselhos foi Roboão.
assumindo o trono, precisava de um aconselhamento, foi buscar as pessoas experientes, os anciãos, e eles orientaram, mas o que ele preferiu? Ouvir os amigos, ouvir as pessoas com quem ele cresceu, ouvir a popularidade, irmãos. Não deu ouvidos para uma pessoa de Deus. Eu sei que tem coisa que a gente escuta que a gente não quer ouvir, mas todas as vezes que eu ouço algo que me confronta, irmãos, eu vou para casa e eu penso: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Por que eu ouvi isso? Sonda o meu coração, me mostra. Porque de verdade, irmãos, a gente não está aqui brincando de evangelho. E se alguém nos aconselhou a algo, é porque tem um propósito do Senhor, por mais que seja difícil de aceitar. Não foi fácil para eles ouvirem: não vamos perder coisas e talvez até vidas. E eles ignoraram, irmãos. A gente também às vezes ignora. Mas por quê? Por causa do nosso orgulho. Não, o que o outro está dizendo não é verdade. Leva para a presença, leva para o Senhor. Pede para Ele te mostrar se de fato é ou não é. É isso que eu tenho feito, irmãos. É difícil, mas é isso que eu tenho feito. Atos capítulo 27, 20. Fala assim: nem sol, nem estrela foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Irmãos, lá atrás, vocês lembram? Paulo avisou: gente, não vamos. Gente, é perigoso para a carga, é perigoso para o navio, é perigoso para todo mundo que está aqui. A maioria falou: não, a gente decide viajar porque é seguro. O que aconteceu? Eles sofreram, eles perderam carga, perderam a armação do navio. O que faltava? Só perder a vida. E aí, quando eles estão quase perdendo a esperança de serem salvos, Paulo volta a falar novamente. Lembra que eu falei: esperem? Chegou o momento de Paulo se levantar. E isso é permissão de Deus. Porque quantas são as vezes, irmãos, que a gente está quase perdendo a esperança sobre algum assunto, e é o que vai nos levar para a presença, porque Jesus nos basta. Às vezes Deus permite que a gente chegue no fundo do poço, para a gente entender que os recursos não vêm de nós, para a gente entender que o controle da situação não vem através de nós ou de pessoas. Às vezes a gente chega no fundo do poço, a ponto de quase a nossa esperança se esvair, para que a gente reconheça que se não for o Senhor, o que seríamos de nós? E foi isso que aconteceu aqui. Permissão do Senhor, Ele avisou. E olha só que interessante, Paulo avisou, quando eles estavam perdendo a esperança de serem salvos, Paulo se levanta, versículo 21, pode projetar. Mas eu não vou ler, irmãos, mas pode deixar aqui. Sabe por que eu não vou ler? Porque assim, quando eu vejo esse versículo, eu imagino Paulo falando, e eu não sei se você também, ou muitos aqui, talvez dissessem: viu? Eu te avisei. Por que vocês foram? Porque eu te alertei. Olha só, Paulo faz isso. Sabe por quê? Eu acho tremenda a palavra, porque ela não me mostra uma santidade falsa. Paulo, um homem de Deus, falou desta maneira. E sabe o que eu vejo? A gente não é bonzinho, irmãos. A gente não pode querer fazer a parte do outro. Paulo alertou de quem era a decisão de seguir ou de parar, do centurião. Paulo não podia passar por cima dele. Então tem coisa que a gente vai orientar, mas se o outro não fizer, a gente vai esperar o processo. Esperar, e quando Deus mandar, a gente vai trazer uma palavra de ânimo. As pessoas precisaram quase perder a esperança. Vai existir momentos que você vai orientar as pessoas e você vai vê-la quase perder. E aí sim, você faz como Paulo. Traz uma mensagem de esperança no versículo do 22 ao 26, que diz: entretanto, Paulo falou: eu te avisei, mas, vamos lá, entretanto, agora eu exorto-vos a que vocês tenham bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem
durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César. E por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Deus, ele faz questão de lembrar para Paulo e para nós também nesta manhã que todas as promessas dele se cumprirão a seu tempo. Amém? A presença de Paulo diante de César em Roma era inevitável. Não tinha como não acontecer, porque era propósito do Senhor. E o anjo testificou isso para Paulo. O anjo testificou, na verdade, o que Jesus já havia falado para ele em Atos 23:11. Pode colocar. Jesus já havia falado para Paulo que ele ia pregar em Roma. Então o anjo só chegou aqui para testificar. Em outras palavras, lembra o que Jesus te falou? Vai acontecer, ainda está de pé. Não se cumpriu, mas no tempo certo, o que ele te disse vai acontecer. E Deus, irmãos, ele não deixou claro isso para Paulo quando tudo estava tranquilo. Deus não deixou claro isso para Paulo quando o barco já estava num lugar seguro. Paulo falou durante a noite, quando as coisas estavam acontecendo, o anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor apareceu e falou com Paulo durante a tempestade, durante a dificuldade, irmãos. Então não esperem a situação melhorar para que Deus fale com você. Peça sensibilidade para ouvir, porque em meio à tormenta Ele está falando. Quando Deus falou com Elias lá em 1 Reis, Elias estava enfrentando uma tempestade, a tempestade da solidão, a tempestade talvez da depressão. Deus falou com ele, não esperou passar. Quando Deus falou com Ana lá em 1 Samuel, ela estava também no meio de uma tempestade, da esterilidade e das provocações de Penina. Ele não esperou passar. Ele falou no meio. Quando Deus falou com Jacó, lá no Val de Jaboque, ele também estava enfrentando a tempestade da mudança de caráter. Quando Deus responde para Ezequias, em Isaías 38, ele está enfrentando a tempestade da doença, ele está no meio. Então, irmãos, Deus não vai esperar a fase difícil para falar com você. Deus não vai esperar a tempestade acalmar, o momento que você está passando, passar, a dor diminuir, para Ele falar com você. E sabe por que Ele não faz isso? Porque a nossa fé, ela é provada em meio aos problemas. Quando tudo está bem, todo mundo confia no Senhor. Quando você está recebendo bem, ganhando bem, os seus armários estão lotados de comida, de fartura, quando você consegue sair com seu amigo, você confia no Senhor. Mas a fé verdadeira, ela é provada quando meu armário está vazio, quando a doença chega na minha casa. A fé verdadeira é quando eu sei que eu estou enfrentando um vento contrário e eu preciso reconhecer qual é esse vento. Mas eu digo, eu confio no Senhor, eu confio que essa tempestade vai passar, eu confio que Ele é o dono da minha vida e tem o controle dessa situação. Mas irmãos, será que a gente está parando para ouvir a voz dEle? Será que a gente está ouvindo os conselhos do Senhor? Foi difícil, sobre a fé, Jó foi essa pessoa que enfrentou, mas que Deus falou com ele em meio ao caos. Foi assim para Jó, foi assim para Daniel, foi assim para Jesus. Por que seria diferente para nós, irmãos? Não é diferente para nós. Em meio ao caos, o Senhor fala com a gente. Versículo 34. Eis que agora eu vos exorto a que comais algo, porquanto somente desta maneira podereis sobreviver, e nenhum de vós perderá
um só fio de cabelo. Esse versículo me chama a atenção para duas coisas. Primeiro, nenhum de vocês vão perder um só fio de cabelo. Lucas 21, quando Jesus está alertando os discípulos de que eles enfrentariam perseguições por causa do nome de Jesus, ele falou, vocês vão ser presos. Mas ele fala assim também, Jesus, não se preocupem, porque isto é uma oportunidade que vocês terão para dar o testemunho de vocês, e mesmo assim não se perderá um fio de cabelo de vocês. Então, o que o Senhor falou para Paulo aqui, que ninguém ia perder um fio de cabelo, Jesus também alertou os discípulos, vem dias difíceis, vocês vão ser presos, mas assim, tem um porquê. A perseguição, a dor, a crise, o vento contrário, tem um porquê. E aí isso me leva Paulo falando aos Romanos capítulo 8, quando ele diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paula, mas tudo coopera para o quê? A doença coopera, irmãos. Pode não parecer, a doença coopera. A crise no casamento coopera, o desemprego coopera. Coopera para quê? Coopera para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Coopera para que eu busque mais o Senhor. Coopera para que eu confie no Senhor e não na força do meu braço, e não nos meus conhecimentos, e não em mim. Coopera para que eu não confie no outro, não dependa do outro, mas dependa única e exclusivamente do Senhor. Então coopera, irmãos. A gente tem que se alegrar. Alegrar não é sair dando risada, não. Uma pessoa perguntou hoje para mim, está tudo bem? Eu falei, tudo caminhando. Bem é muito forte de falar. Mas se tivesse tudo bem, eu estaria desconfiada. Porque para um filho do Senhor, a gente passa a tribulação, mas a gente passa confiando no Senhor. A gente passa crendo de que Ele está conosco. Você vai passar pela fornalha, mas você não está sozinho, tem um quarto homem. Você vai entrar na cova dos leões, mas Ele não vai te devorar. Você vai entrar no lugar onde não tem saída, Ele vai abrir rios, Ele vai abrir o mar, Ele vai colocar caminho para nós, irmãos. Então coopera, porque assim, quando a gente está passando por esse momento, a gente não enxerga. Porque parece que nossas vistas são tampadas pelo problema. E eu tenho isso comigo. Uma vez o pastor Gabriel ministrando, ele falou, quando é que o problema se torna muito grande? Quando eu olho ele pela ótica humana. Se eu olho o problema pela minha ótica, de fato, ele não tem solução. De fato ele é enorme, mas quando eu vou para a presença, quando eu olho o problema pela ótica do Senhor, ele tem a proporção que ele tem, ou se não menor. Ele se torna não um problema, mas como o Felipe ministrou, uma oportunidade para pregar o evangelho, uma oportunidade para mostrar para as pessoas a minha fé, uma oportunidade para me tornar parecida com Jesus. Então, coopera. Amém? Lembrando que o Senhor sempre está cuidando de nós nos dias difíceis. Sempre. Paulo ora com eles pelo alimento, eles comem, eles se animam, e aí eles vão chegando em terra firme. Eu estou adiantando, mas depois vocês podem ler com mais detalhes, tá, irmão? E aí o navio encalha, irmãos. Os soldados decidem matar os prisioneiros, porque se eles fugissem, de acordo com a lei romana, a vida do soldado seria dada no lugar daquele preso, em troca do preso. Mas olha o que o centurião fala, no versículo 43. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta e ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. Eu não sei para você, mas para mim esse homem aqui nem parece o do versículo 11. Aquele que ouviu Paulo falar e falou, não, eu vou dar ouvidos para quem tem mais autoridade. Eu vou dar ouvidos para a popularidade. Eu vou dar ouvidos para o dono do barco, porque você nunca pilotou esse barco. E aqui o mesmo homem decidiu poupar a vida do Paulo e faz com que os soldados não matem os prisioneiros. Tem uma estratégia. Irmãos, sabe o que eu aprendo com isso?
o quanto as atitudes de uma pessoa de fé podem fazer um rebuliço na mente e nas emoções de uma pessoa, podem fazer uma mudança no comportamento do outro. Por isso, irmãos, é que eu falei que as coisas cooperam. Talvez a gente não veja, mas o outro está nos observando. Todas as vezes que a gente tem uma atitude de fé, a gente está pregando o evangelho. Todas as vezes em que a gente está passando por um mar revolto e a gente escolhe confiar no Senhor, as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, olhando para a gente, elas também serão impactadas. E o Senhor trabalha através da nossa vida, sabe? Então assim, quando você está falando e a pessoa não está te dando ouvidos, que foi o que aconteceu com Paulo, eu tenho 2 conselhos para você. Primeiro, ore. Porque o Espírito Santo, ele tem o poder de transformar a mente em coração. Então você está falando, a pessoa não ouviu, dobra os seus joelhos. Senhor, eu não posso. E claro, tendo a certeza de que aquele conselho vem do Senhor. Mas como essa pessoa não está me ouvindo, quebranta o coração dela. Faz com que ela ouça para que ela não se perca. Ore. Esse é o primeiro conselho que eu te dou. Não é bater boca, não é argumentar, não é ter a razão, ter a última palavra, não é falar, eu tenho certeza que o Senhor está me falando e você vai quebrar a cara, não. Não ouviu? Ore. Segundo conselho, tenha uma vida de fé. Eu acredito que o centurião estava o tempo todo olhando para Paulo. E como Paulo preferiu confiar na promessa de Deus e não olhar o cenário do naufrágio. O barco se desfazendo, tendo que amarrar, tendo que pegar bote, tendo que se desfazer das coisas. Mas Paulo não se apegou a isso. De alguma maneira, a fé de Paulo na promessa de que o Senhor tinha dito a ele, impactou a vida do centurião. Então, irmãos, Paulo não precisou argumentar. As atitudes dele fizeram com que o centurião mudasse, com que ele fosse transformado. E o versículo 44 diz assim: os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. E assim, ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme. A promessa do Senhor para Paulo e para aquelas pessoas, salvar todas aquelas pessoas que ali estavam no navio. Propósito, porque Deus, ele faz promessa com propósito. Aliás, tudo que Deus faz tem um propósito, até na dor. Qual era o propósito do naufrágio? Qual era o propósito disso aqui? Pregar incansavelmente o reino de Deus e ensinar sobre Jesus sem nenhum impedimento em Roma. Qual era o propósito do Senhor? Paulo, você vai passar dias difíceis, porque isso aqui não foram horas, foram dias. A pessoa querendo ir para um lado e o vento levando para outro, navio se desfazendo. Mas o Senhor tinha um propósito. Você vai chegar em Roma e você vai pregar sobre Jesus sem nenhum impedimento. E Paulo estava indo para quê? Para ser julgado. Terminamos o capítulo 28 à noite, o pastor Sandro vai falar sobre isso. Porque Deus tem o poder de transformar cenários, de mudar situações, de transformar um ambiente de maldição num ambiente de bênção. Alguém crê? Foi assim que aconteceu. Então o Senhor tinha liberado uma promessa para Paulo, porque ele tinha um propósito, e o Senhor cumpriu. E eu quero que você se coloque de pé, e eu já vou concluir. O ministério de louvor pode subir. Eu quero concluir lendo Salmos, capítulo 125, versículo 1 e 2, na versão NTLH, Bianca. Diz assim. Isso é para nós nesta manhã, irmãos. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, eles são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas ele continua firme. São como as montanhas estão em volta de Jerusalém. Assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre.
Irmãos, a palavra que eu tenho para você e quero que fique no seu coração é: acredite. Porque o que foi que Deus te prometeu? Deus havia feito uma promessa para Paulo. O que ele falou para você? Mesmo em meio a adversidades, apenas creia, não duvide. Eu sei que você passa dias difíceis, foi orado aqui, enfrentamos dias turbulentos. Eu sei que você tem o seu vento contrário, talvez diferente do meu, mas uma coisa é fato: tudo que você está passando vai acontecer de acordo com o que Deus planejou. A sua vida não está no controle das minhas mãos, mas ela está no controle de Deus. Jó capítulo 42, versículo 2, ele diz assim: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem está falando isso aqui, irmãos? O homem que passou pelo vento contrário na saúde, o homem que passou pelo vento contrário na família, o homem que passou pelo vento contrário do luto, o homem que passou pelo vento contrário nas emoções. Todos enfrentamos ventos contrários e muitas vezes achamos que não vamos conseguir. E Jó, mesmo passando por todos esses ventos, continuou confiando nos planos do Senhor. Por mais que você afunde, como aconteceu com Pedro, mas o Senhor te resgata. Por mais que você não veja a solução, que você não veja a terra firme, mas se o Senhor estiver no barco, você não vai naufragar. Por mais que a situação que você está enfrentando, você não veja saída, humanamente falando, você fala: acabou, não tem jeito, fim para mim, é o fim da linha. Mas o Senhor está dizendo: a boa obra que eu comecei, não terminei, então não é o fim. Eu vou aperfeiçoá-la, eu vou concretizá-la. Então, irmãos, não é o fim. Tem dor que não é para morte, ela é para vida. Tem situação que não é para fazer com que você morra, com que você desista, é para fazer com que você dependa do Senhor. Tem vento contrário que é para te levar para a direção que o Senhor tem para você. Tem vento contrário que, por mais que pareça que a gente está saindo da rota, mas não, os planos são do Senhor e estes não podem ser frustrados. Por mais que você tenha planos de ir para um tal lugar, a Bíblia diz em Provérbios: cabe sim ao homem fazer planos, mas a última palavra, e esta não muda, e esta não muda, é a palavra do Senhor. Qual é a palavra do Senhor para você? Qual é a palavra do Senhor para a crise que você enfrenta? Qual é a palavra do Senhor para este vento contrário que você está enfrentando? Eu não sei qual é, mas fato é que Ele está dizendo: você vai chegar do outro lado, você vai atravessar, porque você vai chegar aonde eu quero que você esteja, porque você foi chamado para pregar o Evangelho, você foi chamado para mostrar Cristo às pessoas do outro lado. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, te agradecer pelas crises que enfrentamos, porque são elas que nos aperfeiçoam, são elas que moldam o nosso caráter, são elas, Senhor, que aumentam a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, Jesus. Pai, que nós sejamos assim como Paulo, Pai, que possamos descansar, não mediante um cenário tranquilo, mas descansar na Tua palavra, Pai, descansar naquilo que o Senhor tem dito aos nossos corações, descansar debaixo das Tuas promessas, Pai, que nós sejamos como o salmista declara, Pai, guiados pelo bom pastor, não guiados por ventos contrários, não guiados pelas crises, não guiados pelas tempestades da vida, mas que sejamos guiados pelo bom pastor, para nos levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, a um lugar onde a Tua Shalom possa penetrar dentro de nós, mesmo que do lado de fora esteja um caos, que aqui dentro haja paz, porque aqui dentro
começou em nós, o Senhor é fiel e vai aperfeiçoá-la. A promessa que nós temos é que o Senhor, assim como o Senhor disse aos discípulos, o Senhor subiria, mas o Senhor enviaria o Espírito Santo para habitar em nós, e é nisso que nós cremos. A nossa força não vem de nós, a nossa confiança não vem do cenário, a nossa confiança não vem de um tempo habitável, mas ela vem do Teu Espírito Santo. A nossa confiança vem do alto, a nossa confiança vem da Tua palavra, a nossa confiança vem das Tuas promessas, Jesus. E é nisso que nós nos apegamos nesta manhã, Pai. Senhor, eu não sei qual é o vento contrário que os meus irmãos estão passando, Pai, mas como foi dito aqui, o Senhor não despreza uma dor, o Senhor não despreza a cana rachada. Todas as pessoas que aqui estão são importantes para Ti. Toda dor, todo problema que a pessoa tem, o Senhor não é indiferente a elas, Pai. Então, em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos possamos colocar todas as dores diante do Senhor, Pai. Que eu e os meus irmãos possamos descansar em meio às tempestades, porque o condutor do barco é o Senhor, e o condutor do barco não falha, e o condutor do barco tem poder para parar o mar, para dar uma ordem e os ventos se calarem, porque o que pilota o barco é o mesmo que pilota as nossas vidas, pilota as nossas emoções, pilota todas as circunstâncias.